Eu tenho certeza que durante essa semana, não só a minha, mas a sua rede social também foi inundada por uma série de notícias, por uma série de desinformações e por uma série de opiniões, infelizmente, por muitas das vezes infundadas, a respeito do novo modelo que tem sido votado para uma possível implementação aqui no estado de Minas Gerais, especificamente aqui na região do Vale do Aço, do modelo de escola cívico-militar. Mas, afinal, será que a mera implementação deste modelo é o suficiente para resolver os problemas da educação em nosso país, mais especificamente aqui no estado de Minas Gerais? Para isso, nós precisamos entender de onde, primeiramente, qual é o problema da nossa educação, de onde ele veio, para a partir disso nós construirmos ou tentarmos construir atalhos e caminhos para uma resolução deste problema, se é que ele existe, que é algo que eu gostaria de desenvolver com vocês aqui. Bom, pensando na história recente da nossa educação brasileira, vamos colocar aí nos últimos 25 anos, desde o início do século, é fato que nós, ano após ano, temos dado com a cara no poste, temos nos frustrado, de certa forma, por mais que eu particularmente já não espero muita coisa da educação do Brasil. Mas o que eu quero dizer com isso? Em todos os índices, tanto nacionais quanto internacionais, o Brasil, ano após ano, ao invés de melhorar, é certo que tivemos avanços muito insignificantes com o passar das décadas, se formos pegar lá do final do século passado até o dia de hoje, tivemos uma melhora, mas quando eu me deparo com o número de 30%, com uma pesquisa que aponta 30% da população brasileira como analfabeta funcional, a pessoa que até sabe ler, mas não sabe interpretar textos, não sabe fazer contas básicas de matemática, acredito que é possível que nós cheguemos à conclusão de que a nossa educação fracassou e tem fracassado. Nós tivemos o projeto Pátria Educadora no primeiro mandato da Dilma, que também é parte desse fiasco institucional enquanto educação brasileira. E eu atribuo parte desse problema da educação não a governos, mas a um problema cultural que passa por governos, que passa por pessoas, mas que é muito mais amplo e está muito mais enraizado na sociedade do que simplesmente... É um problema complexo. E eu já adianto que problemas complexos não possuem soluções simples. Então, não. Eu sou sim a favor da implementação da escola cívico-militar, mas não é esta a solução para os problemas educacionais no Brasil. E quando eu abordo um problema cultural, sendo mais específico, nós vivemos hoje no Brasil, no mundo, mas abordando especificamente o contexto do nosso país, uma cultura de impunidade. Isso nós vemos nas ruas, com aumento ano após ano da criminalidade. Isso nós vemos em todos os âmbitos de nossa sociedade. Um outro exemplo agora, talvez não faça sentido para você, mas para mim faz muito sentido, o aumento dos casos de aborto e a pressão para a legalização dessa forma de assassinato. Por quê? A pessoa vai, sabendo do risco de se praticar o sexo sem a devida proteção de engravidar, ela faz isso ciente desse risco muitas das vezes. Por quê? Porque se vier a engravidar, ela agora tem a possibilidade, muitas das vezes, de abortar esse bebê, de se tornar impune. Ou seja, esse ato que ele fez, que outrora, há séculos atrás, há décadas atrás, traria inevitavelmente a consequência de ter um filho, agora ele pode simplesmente matar essa consequência e não sofrê-la com o avanço aí de métodos abortivos. E como que isso se enquadra, como que isso pode ser aplicado na nossa educação também? É importante que nós abordemos também o gramscismo e o senhor Paulo Freire, que trouxe aqui para o Brasil a ideologia do opressor e do oprimido para dentro da sala de aula, as ideias de Karl Marx. E dentro dessa cultura da impunidade,
nós vimos o professor em sala de aula perder o seu papel enquanto autoridade. É importante nós gravarmos e deixarmos claro que autoridade é diferente de autoritarismo. E eu não vou entrar no assunto, é um assunto muito extenso, nós falarmos aqui de Antônio Gramsci, da escola italiana que veio para o Brasil, que adentrou dentro das faculdades e tomou por completo todo o ambiente acadêmico. Mas uma das consequências é essa perda de autoridade por parte da figura do professor, do opressor, como eles dizem. Enfim, hoje em dia o professor é o camarada, ele é o amigo, mas ele não é respeitado enquanto figura de autoridade dentro da sala de aula. E não obstante a isso, nós temos visto e vivenciado um aumento frequente de casos de violência de alunos contra professores. Bom, recentemente meu irmão, essa semana mesmo, chegou até a mim dizendo que um aluno da turma dele foi expulso de sala de aula, chamaram os pais dele na escola e tudo, porque ele desacatou o professor, chamou de lixo e outros xingamentos que eu não me recordo e chegou a atirar um objeto nele em sala de aula. E isso é fruto de uma cultura de, primeiramente, que o professor não é mais visto como autoridade, não é mais respeitado no ambiente de sala de aula e passa pela impunidade de que esse aluno, ao agredir esse professor, este aluno, ao desrespeitar, não vai sofrer nenhuma sanção. Nenhuma sanção. Esse rapaz ele foi expulso de sala de aula e ele deve ter achado bom. Poxa vida, a aula estava chata, esse professor é um cara que eu não tô nem aí, que eu não gosto dele. Aí, a consequência da minha ação de desrespeito e de violência contra o professor é, na verdade, um prêmio, porque eu consegui aquilo que eu queria, que era sair dessa aula chata. Então, assim, esse ponto que nós chegamos transformou o nosso ambiente acadêmico, as nossas escolas, onde essa conscientização de classe implementada idealmente, pela educação, pelo método Paulo Freire, essa conscientização de classe, ela na verdade é só um disfarce para uma doutrinação ideológica pesada que eu passei enquanto estava na escola pública e também na escola particular e também na faculdade, em todos os ambientes estão tomados disso. Então não é exagero dizer que essa doutrinação sutil tomou conta de todo o ambiente acadêmico brasileiro, tirou o lugar de autoridade do professor, que atrelado à cultura da impunidade, faz com que nossos alunos cada vez mais percam o senso de mérito na educação. O aluno que é nota 10, o aluno que é sempre frequente às aulas, aquele que realmente se dedica, tem perdido o senso meritório da sua ação de estudar, enquanto aquele que não está nem aí para as aulas, mas passa de ano do mesmo jeito, que não respeita o professor, mas não acontece absolutamente nada com ele, que não segue as regras de cada instituição, na instituição na qual ele estuda, e nada é feito contra esse aluno. Então, chegando agora no ponto do vídeo, que é da questão das escolas cívicos militares. Ao contrário do que muitas pessoas têm falado, de que, não, os professores vão perder lugar e quem vai dar aula é o policial. Não tem nada disso. O projeto, em resumo, é a cada 150 alunos matriculados na escola, um policial da reserva ficaria não na sala de aula, na escola, rodando, como se fosse um guarda, mas enfim, uma figura de autoridade, porque já que o professor não é mais respeitado, e o professor, o papel dele não é apartar brigas e discussões dentro do ambiente escolar, para ele focar em seu papel enquanto educador e não doutrinador, para ele ter essa liberdade, esse policial da reserva voltaria para a ativa dentro do ambiente escolar para garantir essa segurança. E nós temos, não aqui no estado de Minas Gerais, mas no Brasil, exemplos em que isso deu certo. Em Santa Catarina, nós tivemos uma redução de 70% de violência física e verbal e uma queda de quase 80% da evasão escolar a partir da implementação desse modelo de educação onde ficam policiais militares dentro do ambiente escolar. E por que tem essa redução aqui, principalmente na evasão, me chama a atenção. Tem muitos alunos que saem do ambiente escolar por medo.
por bullying, por represálias de outros alunos. Então, a presença do policial vai além de garantir uma segurança acadêmica, podemos dizer assim, uma segurança física também para os alunos e para os professores, reflete em dados futuramente positivos para a nossa educação. Porque a partir do momento que nós temos uma redução da evasão dos alunos da sala de aula, é certo que no futuro distante, isso não é uma medida a curto prazo, isso não é uma medida eleitoreira. É certo que a longo prazo isso vai resultar, ainda que pouco, ainda que seja pequeno, né? Porque não serão todas as escolas. Até o momento a grande maioria tem votado contrariamente, mas a longo prazo isso vai sim trazer resultado positivo para a educação no Brasil. E é claro que esse modelo ele não é perfeito. Primeiramente tem a questão orçamentária. Ao que me parece, as escolas que aderirem a esse modelo receberão um incremento na renda na casa de 1 milhão por ano, né? Para estar custeando estes policiais que não serão pagos pela segurança, né? Serão pagos pelo Ministério da Educação, digamos assim. A verba será voltada para a educação e não para a segurança. É importante nós fazermos essa distinção. E eu fui questionado também a respeito da desvalorização que supostamente os professores receberiam, já caminhando para o final do vídeo, porque os policiais aposentados da reserva, além dos salários que eles ganham da reserva, teriam um incremento de 30%, na casa de 30%, ao retornarem para trabalharem nestas escolas. Aí, eu vi muita gente dizendo o seguinte: isso vai desvalorizar os professores. Como que pode um guarda, um policial lá dentro da escola ganhar mais que o professor? Isso é um absurdo. É a mesma lógica que eu utilizo e que eu refuto, que eu questiono na questão econômica, na questão macroeconômica, na questão da desigualdade. Como assim? Temos aqui um fulano que ganha 500 mil reais e ali temos um ciclano que ganha 2 mil reais por mês, que é pouco, e tem a família inteira para cuidar. O problema tá nesse cara que ganha 15 mil ou o problema tá nesse cara que não tem dinheiro suficiente para cuidar das suas necessidades básicas e de sua família? O problema em si não é na desigualdade, o problema está na precariação deste aqui que está no polo mais fraco dessa discussão. E assim também com os professores. O problema não é o policial ser valorizado e receber bem. O problema é a desvalorização que é feita contra os professores. Compreende? Então, e dinheiro não falta. O Estado brasileiro está endividado, o Estado de Minas Gerais está endividado, mas não é por falta de arrecadação. O problema está aonde nós temos gasto esse dinheiro. Mas isso é tema para outro vídeo, mas acredito que já tenha ficado claro que, por mais que não seja a solução, nós temos um problema crônico, cultural, dentro da nossa sociedade, que reflete grandemente dentro da escola, que é formadora dos futuros cidadãos, daqueles que irão exercer cargos de poderes, que serão pais de famílias. E, infelizmente, nós temos hoje na escola o local onde boa parte das pessoas constroem valores, e se ela estiver em um ambiente onde não há senso de mérito, onde não há senso de respeito à figura de autoridade dentro da sala de aula, onde não há valorização do esforço e do trabalho, nós estaremos, enquanto país, fracassados estaremos condenados ao fracasso em todas as áreas. É na segurança pública que nós vimos um cenário muito parecido com esse que nós vemos na educação, na saúde, no ambiente familiar, nas instituições como um todo, na política brasileira e também nas escolas. Então, eu, Samuel, sou a favor da implementação do modelo cívico-militar nas escolas do estado de Minas Gerais como uma maneira de apagar, ainda que parcialmente, um incêndio que nós vivemos. O modelo de educação atual no Brasil fracassou redundantemente. Nós estamos no fundo do poço moral, ético e em termos de resultado de ensino em nossas escolas. Nós precisamos dar um basta nisso, é urgente. Sabemos que não foi o tempo ideal para a votação deste novo modelo. Boa parte das escolas já tem recusado.
Mas se você chegou até aqui no vídeo e é aluno de alguma escola pública aqui na cidade de Ipatinga ou então no estado de Minas Gerais, que vai ter essa votação, ou se você é um pai, se você for pai, acredito que há de concordar muito mais e vai fazer mais sentido, né, para você o que foi dito nesse vídeo. Mas para você que é aluno, para você que é diretor também, nós possamos repensar essa demonização que tem sido feita nesse novo projeto, que não tem nada demais, não tem nada de transformar as escolas em militarizar a sociedade. Não é isso, não é isso a proposta e não é isso que vai acontecer. Quem está contra esse projeto, de duas uma, ou é desinformado e não sabe, e não foi dada a ele a oportunidade de conhecer. Vou colocar no link aí na descrição o projeto, a cartilha, né, desse novo modelo. Ou então você é um professor, ou então você é um agente revolucionário, que Karl Marx diz, né? Você está trabalhando aí para doutrinar os alunos, entendeu? Então, se você se coloca contrariamente a esse modelo por essas questões, por questões de ideologia partidária, sinto em te dizer, né? Não tem como discutir contigo. Agora, se você tem dúvidas referente à questão orçamentária, se você quer mais esclarecimentos a respeito de como vai funcionar isso, acredito que seja válido. Como eu disse, não é a única solução, não é o que vai resolver a nossa educação. Mas o vídeo já ficou muito extenso, agradeço a todos.